Meus queridos, uma boa tarde. Agora às 16h59 do dia 24 de maio de 2023. Estamos aqui para nos encontrarmos mais uma vez, para estudarmos a palavra do Senhor e orarmos. Já o fizemos, já oramos, colocamos aqueles que do Senhor estão a precisar, porque estão passando por dificuldades tremendas. Agradecemos ao Senhor pela vida do nosso querido cunhado Aldo, nossa querida Adriana, nossa prima, e em especial nossa irmã Marluce, por conta de hoje estar começando o seu tratamento. Estava agendado para as 15 horas, agora às 17 horas precisamente. Se Deus permitiu, ela já iniciou a sua jornada, a sua odisseia em busca de saúde. Que Deus lhe conceda a saúde que ela tanto precisa. E por nós também, por todos aqueles que têm passado por dificuldades as mais difíceis, nós oramos e pedimos ao Senhor que abençoe a todos. Meus queridos, hoje o nosso assunto é a justificação. Justiça de Deus atribuída ao homem pecador. Como isso acontece? Isso é coração pulsante do Evangelho. Nós vivemos em uma época que as pessoas não têm o carinho e não dão o valor que a doutrina da Bíblia, as doutrinas da Bíblia, as mais importantes. A palavra do Senhor tem muitas doutrinas, mas algumas delas são muito importantes. E uma das mais importantes, o artigo pelo qual, ou o eixo pelo qual a igreja permanece ou cai, é justamente a justificação pela fé, que vem a ser essa justiça de Deus que nos é atribuída. Em primeiríssimo lugar, devemos examinar a nossa condição existencial, a condição na qual nós nascemos, somos concebidos e herdamos dos nossos pais esta condição. Que condição é essa? A palavra do Senhor no Salmo 51, estou usando aqui a Bíblia hebraica da Sefer, e no Salmo 51, na Bíblia hebraica, o preâmbulo do Salmo conta como verso. Então, nas nossas versões é no versículo número 5. Na Bíblia hebraica é no versículo número 7. E no versículo número 7 diz assim, diz Davi, a respeito de sua condição, do seu ser diante de Deus, do seu ser diante de Deus, de sua condição diante de Deus. Ele diz assim: em iniquidade nasci e em pecado me concebeu minha mãe. No hebraico, iniquidade e pecado são palavras que têm o significado de torcer, de fazer com que aquele que está em iniquidade e em pecado já esteja sofrendo, por causa da iniquidade e do pecado, as próprias consequências do seu afastamento de Deus. E esse versículo é muito importante porque ele mostra não só que nós já estamos sofrendo, a sofrer o nosso afastamento de Deus, como nós estamos sofrendo nisso, nele mesmo, no pecado e na iniquidade, nós já estamos sofrendo o justo castigo por causa disso. Estamos separados de Deus. Nós temos estudado nas últimas semanas a respeito de assuntos muito importantes. E o da semana passada foi o arrependimento, que tem tudo a ver com o novo nascimento e consequente conversão. Nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, e assim o Senhor faz uma obra
em nós uma obra que nos transforma, nos torna aptos para crermos no Evangelho. E até aí, eu acredito que vocês viram a mensagem da semana passada, deve ter ficado claro que essa situação é uma obra de Deus e que Deus nos concede o dom do arrependimento, o dom da fé, ao mesmo tempo, de forma concomitante, arrependimento e fé, porque antes Deus nos fez nascer da água e do Espírito e assim Deus nos fez aptos para crermos em Jesus. E no dia que nós cremos em Jesus, os nossos pecados, eles são lançados, isso na conta de Jesus. Nossas iniquidades, nas quais nascemos, nossos pecados, assim como fomos concebidos, tudo isso é lançado na conta do Senhor. E é impressionante que isso nos leva à justiça, a sermos justos, a sermos considerados por Deus limpos de todo o pecado. E geralmente quando nós falamos de justificação, todo mundo já pensa nisso. Olha, meus pecados foram lançados em Jesus, está certo. Em parte é isso. Mas é só isso? É somente isso? Somente isso é interessante, né? Algo tão importante e nós já usamos uma expressão assim, somente isso. Mas abra a palavra do Senhor comigo na carta aos Romanos, no capítulo 5, capítulo clássico a respeito da justificação pela fé, onde nós temos escrito assim, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, diz o texto, temos paz com Deus, e diz ainda mais, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e paz. Não é só a questão de que nossos pecados, e é verdade, eles foram, eles foram atribuídos, colocados sobre Jesus. É muito mais do que isso. É muito mais. É uma posição. Ter paz com Deus é uma posição. Estamos em uma nova posição, porque antes éramos inimigos de Deus. Continua a santa palavra do Senhor, versículo 2, por meio de quem, o Senhor Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Está firme, assim como paz, também é uma nova posição. Continua a palavra do Senhor, na esperança da glória de Deus. Finaliza o versículo 2. E ainda diz mais, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter, diz o texto, aprovado. E o caráter, diz o texto, aprovado, esperança. Que coisa linda! É uma posição, tudo aqui colabora para nós entendermos que estamos vivendo em uma nova posição. Estamos posicionados no que diz respeito a Deus e sua glória de outra forma, não como nascemos em iniquidade e pecado, mas assim como o Senhor Jesus nos refez e o poder do Espírito Santo nos recriou, nós fomos recriados e no processo do dom do arrependimento, do dom da fé, antes do novo nascimento, aptos para nos arrependermos e em Jesus crermos, estamos posicionados diante de Deus de uma forma absolutamente diferente, diversa da forma que nós estávamos antes. Isso é glorioso. Glorioso. E o versículo
2 termina com essa frase: na esperança da glória de Deus. E quem tem esperança tem uma experiência. A palavra do Senhor continua no versículo 5 já, depois, de nós termos nas tribulações o nosso caráter aprovado. Vou ler todo o terceiro versículo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança, essa experiência. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Diz o texto, por meio do Espírito Santo. Diz a palavra que Ele nos concedeu. O Senhor derrama em nossos corações, diz a santa palavra do Senhor, a esperança. Esperança é experiência derramada em nossos corações. Mas como isso aconteceu? Que maravilhosa experiência, que maravilhosa esperança, que maravilhosa certeza e que posição nova é essa nossa em Jesus? É muito simples. Quando nós abrimos a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, ainda o Senhor nos falando pelo apóstolo Paulo, no 3º capítulo, no versículo 9 em diante, Filipenses, 3º capítulo, versículo 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Paulo falando que considera tudo mais como nada para poder ganhar Cristo, diz o versículo 8 no finalzinho. E o versículo 9, ser encontrado nele. E ser encontrado nele. E ser encontrado em Cristo. E ser encontrado nele. Diz o texto, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Mas, diz a palavra do Senhor, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. São tantos ruídos que nós estamos enfrentando agora, nessa tarde aqui em nossa rua. Se vocês estiverem ouvindo, são os ruídos de nossa rua aqui em Timbaúba. O fato é que, repetindo, e ser encontrado nele em Cristo, diz mais, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ele não tinha a sua própria justiça, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É a justiça que procede de Deus e se baseia, meus queridos, na fé. A nossa salvação é muito mais simples e complexa, paradoxalmente, É um paradoxo tremendo, um dos grandes paradoxos da Escritura. Paradoxo não é necessariamente uma contradição, no sentido teológico. Paradoxo é um confronto entre duas coisas que parecem opostas, mas na verdade só são diferentes e que se complementam. No caso aqui é paradoxal no sentido de que na morte de Cristo nós somos chamados, nossos pecados foram colocados em Jesus e nós somos chamados a ver que nossos pecados foram castigados em Cristo. E se parasse aí, existiria esperança? Não. Aí você precisa ir para 1 Coríntios. Você precisa ir comigo, A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 43. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 43, onde a palavra do Senhor nos diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
na ressurreição do Cristo, na fraqueza de Deus, quando Deus, o próprio Senhor, se entrega à morte de cruz, na pessoa de seu Filho, Deus, o Filho, nosso Senhor Jesus, é entregue para morrer por nós na cruz do Calvário. Aí nós temos um momento tremendo que nós repetimos, ao menos a cada ano, né? Acabou de passar este ano, a Semana da Paixão, e nós temos esse sacrifício redentor, onde todos os nossos pecados foram em Cristo depositados. Todos eles, até mesmo aqueles que nós não os cometemos ainda, e castigados em Jesus, os nossos pecados, essa questão da existência nossa, do nosso nascimento, concepção e vida em pecado é resolvida, mas não estaria, aí vem o paradoxo, não estaria de fato resolvida se a vida, a ressurreição do Cristo não estivesse sobre nós. É na ressurreição dele que a nossa justiça, a sua justiça se torna a nossa justiça. É na ressurreição do Cristo que nós recebemos do Senhor essa esperança, essa certeza, essa convicção. Se você continuar lendo comigo Romanos capítulo 5, você vai ver, versículo 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, diz o texto, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Continua a palavra do Senhor, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos, diz o texto, salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, diz o texto, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, conclui a palavra, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos por sua vida, sua ressurreição. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Pela vida de Cristo, pelo fato do Senhor ter vencido a morte e ressuscitado, vimos que na fraqueza ele se entrega para morrer e Deus vence perdendo. Em sua fraqueza o Senhor é vencedor. Somos capazes também de ver que na sua ressurreição está a sua força. E na sua vida, na vida de Deus, nós estamos vivos e novamente posicionados. Eu quero falar um pouquinho, ainda mais um pouquinho, a respeito dessa nossa nova posição. Essa nossa nova posição que nós gastamos e devemos gastar, né, muito do nosso tempo falando do que aconteceu na cruz. Devemos anunciar os fatos da cruz a todo tempo. E isso é lindo, é maravilhoso, mas não devemos ficar somente aí, mas andar mais um pouquinho e vermos os fatos da ressurreição e vermos o fato mais importante da ressurreição, que é para a nossa justificação. Somos justificados na morte e na vida do Cristo, na ressurreição do Senhor, e assim estamos, posicionados de uma forma diferente. É maravilhoso saber que nós estamos num estado de eunomia. Eunomia não é uma palavra da Bíblia, ao menos não encontrei eunomia na Bíblia. É uma palavra, é um conceito platônico, é um conceito do filósofo Platão, que trata de algo muito interessante. A boa ordem humana.
Eunomia é uma coisa que se contrapõe à dependência do homem, dos outros homens. Ele está em tão boa ordem em si mesmo que ele não depende mais da boa ordem dos outros, da ordem, vamos dizer assim, dos outros, seja boa ou não. O nosso estado de eunomia é um estado que nos lega, é um legado da nossa justificação por fé somente, da obra que Deus fez em nós desde o novo nascimento, em seguida arrependimento e fé ao mesmo tempo. Por termos nascido de novo, somos aptos a termos arrependimento e também fé. Logo em seguida, a conversão, que é algo que vai acontecer por toda a vida, junto com a santificação, a mortificação do pecado e a perseverança, né, nessa fé que é um dom de Deus para as nossas vidas. Mas, por fim, a ordem, a boa ordem, que já começa, né, esse aroma da vida eterna, agora, hoje, em nossas vidas, quando nós somos convocados por Deus a vivermos, a experimentarmos, a termos a experiência de sermos justos perante o Senhor, porque a justiça de Cristo nos visita, nos é atribuída e habita em nós. O Espírito Santo da promessa nos aplica, né, toda a santidade do Senhor Jesus. E ao nos observar, Deus o Pai, ele contempla o seu Filho em nós. E por isso essa posição nova e perene, que nós vamos seguir com ela por toda a nossa vida, eternidade além, essa nossa nova posição em Jesus, essa justiça de Cristo nos atribuída, é a garantia de que nós jamais nos perderemos em pecados, seja eles quais forem. Que nós jamais seremos capazes de nos perdermos, nós jamais cairemos dessa graça, porque ela é nos atribuída em Cristo. Nós somos refeitos, reconstruídos. Esse processo, ele começa no dia que nascemos de novo e termina na glorificação, que é o assunto mais adiante, em uma das semanas que nós vamos ter. Aí, se Deus permitir, nós vamos ver ainda a adoção na semana que vem, se Deus assim permitir. E depois vamos ver a glorificação. Mas hoje é a justificação. Essa nossa posição em Jesus, vamos aplicar em nossas vidas. O que ela faz, de fato, que você pode vivenciar essa justificação, essa justiça de Jesus atribuída, né, em sua vida. Primeira coisa, ela nos conforta. Ela nos deixa aptos a experimentar, a vivenciar e a amar essa tão grande salvação que nós recebemos desde agora. Você não precisa esperar, né, morrer e ir para o céu, ou o nosso Senhor Jesus voltar, você ser glorificado, para experimentar a salvação. A justificação já deixa você pronto, preparado para experimentar a paz que inunda o nosso coração quando nós temos certeza de salvação. A certeza de salvação vem pelo testemunho do Espírito Santo ao nosso espírito, nos dizendo que nós somos, pela palavra, que nós somos filhos de Deus. E somos filhos, somos herdeiros. Fomos adotados, já antecipando um pouquinho da semana que vem. Essa nossa nova condição, além de nos dar a paz, a certeza, a convicção de que nós somos filhos de Deus, essa nova condição, essa eunomia, essa ordem, essa boa ordem em nossa vida, nos lega também capacidade para agir na vida como um crente. A sua vida pode ter sido bagunçada ao longo dos anos, mas agora a sua vida está em estado, você é justo,
diante de Deus e a sua vida está em estado de boa ordem, de eunomia, e você pode organizar a sua vida na perspectiva de que você nasceu de novo, passou por arrependimento e tem fé, você foi convertido, você é santificado, você persevera, você luta por mortificar o pecado em sua vida, mas seu estado, uma condição, uma declaração de Deus. Pois justificação é uma questão jurídica, forense. Deus está dizendo, o juiz está dizendo, independente de quem ele seja, ele é justo. Não de como ele esteja, porque ele está diferente. Ele foi salvo para as boas obras, ele não foi salvo por obras, mas foi salvo com elas, com as obras do Senhor Jesus e para as boas obras que ele terá durante toda a sua vida. É uma coisa interessante nós voltarmos aqui ao Wayne Grudem em dois momentos. No começo aqui, quando ele começa a falar de justificação, condição acertada e justa diante de Deus, isso está na página 973, no capítulo 36 de sua Teologia Sistemática, e nós devemos entender o que ele diz aqui. Na conversão, respondemos efetivamente com a fé em Cristo para recebermos o perdão dos pecados. Agora, o próximo passo no processo de aplicar a redenção a nós é que Deus precisa responder à nossa fé e fazer o que prometeu, isto é, efetivamente declarar que nossos pecados, diz o texto, foram perdoados. Esta precisa ser uma declaração legal no que diz respeito à nossa comunhão com as leis de Deus. Vou repetir. Esta precisa ser uma declaração legal no que diz respeito à nossa comunhão com as leis de Deus, afirmando que estamos completamente perdoados e não mais sujeitos à punição. Repetindo, afirmando que estamos completamente perdoados e não mais sujeitos à punição. E o Grudem ainda diz algo muito interessante. Ele diz assim: se quisermos salvaguardar a verdade do Evangelho para as futuras gerações, precisamos entender a verdade da justificação. Quando nós adiantamos um pouquinho, já no finalzinho da sua obra, essa Magnum Opus aqui, quando ele define justificação no glossário, ele diz assim: justificação, ato legal e instantâneo de Deus em que ele, em primeiro lugar, considera nossos pecados perdoados e a retidão de Deus como pertencente a nós, e 2, nos declara justos diante dele. Que definição! Em primeiro lugar, Deus considera nossos pecados perdoados e a retidão de Deus como pertencente a nós. Portanto, o crente é justo e pecador ao mesmo tempo. Uma máxima de Lutero muito interessante. E 2, nos declara justos diante dele. É uma posição. Estamos posicionados como salvos por Jesus, justificados por toda a obra de intercessão e toda a justiça de Cristo a nós atribuída. E nessa posição e dessa posição é impossível qualquer um de nós vir a cair. É impossível, porque estamos de uma forma nova e perfeita, posicionados em Cristo. A posição, irmãos, do crente é ser salvo, é estar salvo. A certeza de salvação, infelizmente o crente ainda peca. E o seu grau de certeza de salvação sempre vai depender do quanto você tem perseverado em sua fé, se convertido todo dia dos seus maus caminhos, pedido perdão por tudo isso, não para ser salvo, mas para ser santo.
né, para ter solução de continuidade em sua comunhão com Deus, mas da posição, dessa nova posição que Deus colocou você, de perdido para redimido, em absoluto. Ninguém que foi de fato nascido de novo vai se perder do Evangelho, vai se perder do Cristo, vai se perder de Deus. Porque Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, nos justificando, total e absolutamente todos eles, e nos posicionando de uma forma maravilhosa, perene e perfeita, diante dEle, porque Ele nos atribuiu a nós a sua justiça. A justiça do Cristo está em nós. Quando Deus nos contempla, Ele vê a Jesus, e por isso nós não nos perderemos jamais. Então, última coisa para aplicar nessa tarde. Essa esperança, essa experiência em meio às provações, às dificuldades, às lutas da vida, às enfermidades tão tremendas. Imagine você que você está passando por uma enfermidade tremenda, uma hora dessa, tendo que tomar medicações assim muito fortes, dúvidas se você vai se estabelecer ou não. Qual o maior consolo de alguém atribulado, como nós vimos em Romanos capítulo 5? Quando vem a tribulação, ao lado da tribulação, Deus nos dá esperança, que é a experiência de sermos justos, justificados em e por Jesus. É maravilhoso ser um crente. É maravilhoso ser justificado. É maravilhoso ter todos os pecados perdoados e posicionado em Jesus, posicionado para a salvação, estarmos em uma posição da qual nós não podemos sermos removidos dela, movidos dessa posição, porque essa nova posição em Jesus é Ele mesmo que garante que nós vamos continuar nela. E é uma obra dele, essa perseverança dos santos, dos justos, que estão justificados nele. Aplique em seu coração a santa palavra do Senhor. Lembre o que diz Paulo. Mais uma vez, vamos ler mais um pouquinho aqui de Paulo para encerrar, quando ele diz: e ser encontrado nele. Veja bem o texto. E ser encontrado nele. Diz mais, né? Meu Deus, não tendo a minha própria justiça. Ele não teve. E nós também não temos a nossa própria justiça, a que procede da lei, né? Mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E no versículo 10 ele diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Versículo 11, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 10, repetindo: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Versículo 11, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A morte de Cristo nos justifica, nos perdoando de todos os nossos pecados. A ressurreição de Cristo nos justifica, nos posicionando de forma perene, eterna e perfeita nessa condição de vida que está Cristo. Nós estamos com Jesus na mesma condição, justificados na sua vida. Então guarde em sua memória essa palavra. Nós somos justos na morte de Cristo e somos justos na vida, na ressurreição de Cristo, e somos absolutamente justificados por fé em Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido por obra do Espírito Santo, conhecido por nós, no amor do Pai,
na graça do próprio Senhor Jesus Cristo, Filho, e no poder do Espírito Santo, nos alcançando e nos levando a Cristo para a glória de Deus o Pai, é obra perfeita. E nós não podemos ser movidos dela, pois estamos nessa nova posição. A vida de Jesus é a nossa vida. Aplique em seu coração a santa palavra do Senhor, conheça melhor essas doutrinas. Estamos tentando aqui ajudar você. Ore por nós. Semana que vem estaremos de volta, se Deus permitir, com menos barulho. Agora a coisa está mais silenciosa, mas orem por nós para que Deus nos conceda estrutura para fazermos esse humilde trabalho para a sua honra, a sua glória, em favor de todos vocês e de nós mesmos, não é também. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, que em Cristo e no amor do Pai nos declara justos, é que nós oramos e abençoamos vocês nessa tarde. Que Deus abençoe a todos e Deus promova certeza e convicção nos corações de todos, que nós estamos justificados plenamente em Jesus, na sua morte e na sua vida, pela vida de Cristo, por sua ressurreição, justos para Deus, justos aos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe por sua justiça, por seu amor, por seu evangelho. Até semana que vem. Amém e amém.